Olá pessoal, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E para falar sobre isso, a gente está convidando aqui para esse vídeo aqui da Brain a Letícia Tiboni e a Tiziana Weber. A Letícia Tiboni, ela é diretora administrativa, portanto o cargo aqui de gestão da empresa, e a Tiziana Weber, sócia consultora, responsável por vários projetos. A gente achou interessante, pessoal, trazer duas pessoas que têm uma participação muito intensa aqui no dia a dia da empresa, dessa organização, para falar um pouco sobre a empresa, sobre principalmente a participação das mulheres na empresa e no mercado de trabalho como um todo. Então, bem-vindas as duas, prazer estar com vocês. Queria começar a nossa conversa, Letícia, perguntando aí justamente sobre, você que está nessa posição de liderança, na gestão administrativa financeira aqui da empresa, como é que está o quadro de pessoal aqui da empresa? Quantas pessoas nós temos? Como é que está dividido isso? Você tem mais ou menos de cabeça essa posição? Tenho, Marcos. Tudo bem? Prazer a gente estar aqui conversando sobre as mulheres, no Dia da Mulher. E a gente tem, o nosso quadro aumentou bastante, Marcos? Nos últimos anos aí o quadro da Brain cresceu bastante. E a gente tem aí aproximadamente 41% de homens e 59% de mulheres no nosso quadro. Então, nós temos uma maioria feminina dentro da Brain. Você comentando, isso é diferente até, quer dizer, é um pouco a estatística inversa quando a gente olha o mercado brasileiro. Pelo que você me disse aqui, na empresa... É o oposto. É o oposto. E em cargos de gestão também é mais ou menos essa estatística? É um pouco mais, Marcos. Nós temos mais mulheres como gestoras na Brain do que homens. A gente tem 37% de homens na gestão e 63% de mulheres. Que bacana, bacana ouvir. Eu mesmo não sabia, não tinha noção desses dados aí. Bom, Tizi, até queria pegar esse gancho, A gente vê que ainda tem uma representação não proporcional à participação das mulheres no mercado de trabalho, inclusive em cargos de gestão, de liderança. Mas como é que você avalia essa situação, inclusive pela questão geracional? Como é que você avalia essa questão aí das mulheres no mercado de trabalho? Perfeito, Marcos. Obrigada, Marcos. Obrigada, Letícia. Sempre bom estar aqui conversando com vocês. E a Brain, pelos números que a Letícia apresentou, sempre na vanguarda do mercado, sempre um passinho à frente dos movimentos que estão acontecendo, E realmente nós temos uma participação das mulheres no mercado de trabalho menor do que a dos homens, um número ao contrário aqui do que acontece no nosso dia a dia. Esse número já melhorou bastante, É uma luta geracional e que nós vemos resultados. E outra questão bastante interessante que vocês pontuaram é justamente a questão da participação das mulheres em cargos de liderança. Ainda é um número significativamente menor do que dos homens, porém a boa notícia que nós temos em comparação com as novas gerações, com as faixas etárias mais jovens, nós temos uma participação maior das mulheres em cargos de liderança. Isso significa que nós temos estatisticamente comprovado que os números vêm melhorando, Então que as mulheres elas têm ganhado mais espaço nas organizações, inclusive com oportunidades importantes para as mulheres mais jovens, porque é para a nova geração que está vindo aí. Então isso acarreta diversas mudanças estruturais, E também um reflexo do que as outras mulheres lutaram e fizeram abrindo esse caminho, abrindo essas portas. E agora aí nós temos cada vez mais essa igualdade de posições aí nas empresas, É bacana, a gente perceber esse movimento. Isso vai, em par, também com o crescimento da participação da mulher, inclusive, no ensino superior, em vários cursos hoje, com a posição majoritária. E até eu lembro, Letícia, até porque a gente falando assim da participação da mulher no mercado de trabalho, no contexto educacional, universitário, durante muito tempo teve uma certa leitura de cursos ou faculdade para mulheres e para homens. Lembra essa história? E por acaso, que bacana, Agora eu me lembrei, olhando para você, que você fez engenharia, Fiz engenharia civil, Que é um curso que muito está associado à
ao homem, né? O gênero A masculino. masculino, é isso mesmo. E quando eu fiz faculdade, já faz tempo, né, Marcos? No século passado ainda, mas a maioria absoluta no curso de engenharia civil era de homens. E depois eu tive primas mais jovens que também fizeram engenharia civil, se formaram há pouco tempo, e que esse quadro é quase igual, é homens e mulheres praticamente mesma proporção. Quando eu fiz faculdade era em torno de 90% homens, 10% mulheres. Talvez um pouquinho mais, 15%. Isso é bem interessante, Letícia, cruzando com essa informação que a gente trouxe agora, nós vemos hoje uma gestão majoritariamente ainda masculina, né, de quem está à frente das empresas, muito fruto desses homens que cursaram engenharia junto com você, agora estão nos cargos de liderança. Com essa mudança, hoje temos turmas quase 50%, né, de engenharia civil. É muito provável que esse cargo de gestão em alguns anos seja tomado muito pelas mulheres, né? Então, como esses dados também são coerentes com essa experiência até que você viveu, né, dentro de sala de aula. E há cursos que muito provavelmente a gente já tem, né, uma participação maior, inclusive, feminina, né, até do que masculina, por exemplo, em administração de maneira geral, né? Você vê os cursos de mestrado, né, pós-graduação de maneira geral, a gente já vê uma participação bem grande. Agora, o que eu queria ouvir de vocês, né, como mulheres, porque assim, a gente fala do trabalho, participação no mercado de trabalho e tal, mas a gente está falando do trabalho remunerado. E é importante salientar que existe um trabalho muito forte, não remunerado, né, mas essencial, decisivo, das mulheres, né, dos homens também, mas das mulheres, e que as mulheres muito frequentemente têm, além do trabalho remunerado, esse trabalho não remunerado e que é fundamental aí, né, na sociedade brasileira, né, na Constituição mesmo das famílias e das pessoas como um todo, né? Como é que vocês avaliam a mulher no sentido aí dessa posição mesmo, desse trabalho também não remunerado que muitas vezes não se presta atenção e que é frequente as mulheres também exercerem isso no dia a dia? Como é que vocês veem isso? Olha, Marcos, eu vejo que acontece de fato, né? A mulher tem ainda tem na maioria dos lares, essa responsabilidade de tomar a frente da gestão da casa, digamos assim, né? Esse cargo de liderança da casa, de gestão, de pensar no que precisa, no que é necessário, ainda é bastante da mulher. Mesmo que não faça ativamente, né? O cérebro da gestão ainda é... Quem define, né? Exato. As atividades, o que precisa, o que não precisa. E eu vejo que muito está ligado aos filhos, né, Marcos? Assim, existe isso, até porque existe uma ligação física muito grande do filho neném, principalmente. Eu estou com o filho neném em casa, né? Existe uma ligação física, uma dependência física muito grande, e isso não existe como dividir, né? Em alguns momentos a função é realmente da mãe, né? Mas eu vejo assim que essa questão dos filhos é uma responsabilidade que vem sendo mais dividida, né? Esses tempos, acho que foi semana passada, 2 semanas atrás, a gente viu uma publicação do IBGE que falava sobre os divórcios, né? E aí divórcios com filhos pequenos, né? Sim. E tem uma mudança brusca na guarda dos filhos, né? Então isso era um número muito baixo, abaixo de 10% há guarda compartilhada. 6 anos, a guarda compartilhada. E hoje isso passa tá perto ali dos 30%, passa de 30%. Né? Então assim, isso mostra uma mudança de comportamento mesmo, muito brusca, nessa responsabilidade grande que é cuidar dos filhos, né? Então eu acho que isso muda também, tem mudado, sabe? Esse enxergar a responsabilidade desse trabalho. Isso também tem a ver com essa questão geracional, né, Tízia? A gente percebe isso também, né? Com certeza. Ainda, como a Letícia comentou, as mulheres têm uma carga maior de trabalho doméstico, né? Agora, o próprio fato de nós estarmos trazendo e discutindo é fundamental, e isso é cada vez mais presente nas gerações mais novas. Então, antes
era tido como certo, né? Não era nem considerado um trabalho. Então, a mulher como mãe, como mulher, era atrelada a um papel social com práticas e responsabilidades dadas como certa e que nem ao menos se questionava ou se via, era simplesmente uma atribuição dada e não existia um questionamento sobre aquilo. Hoje, com mais informações, com dados, com a mulher no mercado de trabalho, essas funções e essa atribuição da mulher como mulher ou da mulher como mãe são cada vez mais questionadas e fala, pera lá, mas será que precisa ser dessa forma? Será que eu não estou aqui exercendo uma dupla jornada e assumindo mais responsabilidades do que às vezes eu dou conta, né? Será que o pai não pode ser igual à mãe, tirando ali de repente um aspecto de amamentação ou de engravidar que não tem como, mas será que o pai não é capaz de cuidar exatamente como uma mãe? Então, assim, na minha geração, que é uma geração que está começando a ter filhos agora, essa discussão é muito viva e é muito clara essa mudança de comportamento, tanto dos homens se conscientizando, entendendo a sua responsabilidade nessas funções domésticas ou para cuidar dos filhos, como também da mulher cobrando e falando, não, você é pai igual, eu também trabalho, eu também coloco comida na mesa, né? Ou mesmo que eu não coloque, que eu faça um trabalho não remunerado, eu tenho as minhas atividades que ocupam o meu dia. Então, a mulher cobra, o que está certíssimo, e o homem cada vez mais tem uma conscientização disso. Isso é muito claro, assim, a minha geração vive essa negociação e essa mudança de comportamento de forma muito intensa. É interessante viver e sentir isso na pele, assim. Uma coisa bacana aí que você comentou, recuperando aí, Letícia, essa questão da maternidade, né? Muitas vezes, e você comentou, né, Tise, a sua geração entrando agora nessa possibilidade, nessa questão, que inclusive também não é obrigatória, né, da maternidade, né, um repensar disso. Mas você comentou da maternidade, você está no segundo filho, filha no caso, e eu ouço muito, né, e talvez isso tenha passado pela sua cabeça, né, você hoje está na Brain, já teve em outras empresas, já teve em grandes organizações, como é que é a questão da relação, da dúvida entre maternidade e carreira profissional, sucesso, crescimento profissional, educacional, né? Então eu vejo muitas vezes uma dúvida, uma angústia, mudo de emprego, não, mas se eu mudar de emprego não posso engravidar, ou se eu engravidar agora eu não vou fazer o mestrado, ou se eu fizer o mestrado. Então tem umas angústias que na cabeça masculina, muito raramente, né? Eu, no meu chapéu masculino, coloco essa questão, muito raramente é uma negociação, essa negociação não acontece. Isso aconteceu com você ou acontece com mulheres com quem você conhece, se relaciona, esse tipo de negociação? Super acontece, Marcos, super acontece e aconteceu comigo mesmo, né? Porque eu acho que tem muito de cada mulher, né? Eu sou uma pessoa que tem uma vontade assim muito grande, um prazer muito grande na maternidade. Eu gosto muito do papel de mãe, de cuidar. Eu entendo isso como uma coisa muito relevante na minha vida, né? E é claro que aí quando você faz essas decisões, né, de emprego, como você falou, quando eu tive um primeiro filho, eu estava num cargo também de diretoria numa grande empresa e que eu passei a dedicar menos tempo à empresa para dedicar ao filho. Isso é uma escolha, né? E é claro que quando eu tenho que reorganizar isso no tempo, ao invés de trabalhar 12 horas por dia, trabalhar 9 horas por dia, são 15 horas a menos numa semana. Então, isso também gera um estresse, gera uma necessidade de reorganização, a própria corporação sente isso, né? Então, é uma decisão que existe mesmo, né? Claro que uma coisa que eu acho bem bacana, bem legal, assim, que a gente tem feito muito aqui na Brain, né? E eu espero que aconteçam mais nas outras empresas também, é um entendimento disso, sabe, Marcos? Então, ontem a gente estava fazendo uma reunião, era uma reunião longa de treinamento, né? E durante a reunião, a minha filha veio participar um pouquinho, porque ela precisava, ela já é figurinha carimbada nas nossas reuniões, porque eu tenho trabalhado de casa, né?
Mas veio também de uma outra funcionária nossa, também veio, e a gente não fala, opa, sai da sala, vem aqui, dê um oi, né, conversa. Então eu acho que isso é um papel de compreensão desse papel da mulher como mãe também, e que ela está se dividindo, né? Então a gente também criou uma política de que até a criança fazer 1 ano, as nossas funcionárias trabalham de casa, né? Porque isso dá mais tranquilidade também para a mulher que é mãe e é profissional, né? Então eu acho que essa compreensão, não só do marido ou do pai, mas da sociedade, e nós como empresa temos esse papel, né? Fundamental. Eu acho que isso alivia muito a carga, sabe, Marcos? Assim, de que é uma pessoa só e que tem essa divisão e que tem essas dúvidas, né? Eu acho que uma das coisas que tem mostrado muito assim, essa dúvida, né, de ser mãe ou crescer profissionalmente, é como a gente vê claramente dados aí de como as mulheres têm sido mães mais velhas. Né? A maternidade tem, enfim, hoje menos de 30 anos já mais raro, é né? mais raro, muito mais mais raro, verdade, né? Então eu acho que isso também, não, eu vou me estabilizar, eu vou crescer, eu vou me formar, né? E aí depois eu vou pensar nisso. Isso é o que a gente mais escuta, né? Não vou ser mãe agora, depois eu penso nisso. É um pouco, você comentou, né? É o próprio receio que a mulher tem, né? Muitas vezes o casal também tem, de se vai ter suporte para isso, se essa decisão vai ser acolhida. E você comentou uma coisa curiosa, né? Essa decisão nossa aí de realmente o trabalho em casa. E aí entra a questão mesmo do processo da pandemia, né? Que toda essa rediscussão do trabalho vem acontecendo, do trabalho remoto, do home office e coisas assim. O que aconteceu, né, Tizi? A família voltou para casa. Isso está sendo bom, está sendo ruim? O que você tem percebido? A Tiziana, ela faz muitas pesquisas comportamentais, né? Então comanda aqui uma linha que a gente chama de Brain Behavior. Como é que você está vendo essa questão da volta para casa e também da mulher também voltando para casa? Isso tem sido bom, tem sido ruim, ou aumentou a dificuldade de coordenação? Como é que você vê isso? Eu acho que esse é um aspecto bem interessante. A gente tem que ter cuidado ao analisar essa informação, até porque quem teve oportunidade de trabalhar de casa foi uma parcela relativamente, olhando a população brasileira como um todo, né? É um privilégio, né? Na pandemia, você conseguir, como por exemplo os funcionários da Brain tiveram oportunidade de não se expor, conseguir trabalhar de casa, ter esse modelo home office. Então já é dedicado a uma parcela menor da população, né? Então, infelizmente, quem está ali atendendo no balcão ou no trabalho que exige presencialidade não tem como se adaptar dessa maneira. Então, eu acho que a gente precisa analisar essa informação entendendo que nós já estamos num nicho menor da população, né? Nesse nicho menor da população, que é um nicho mais privilegiado, com certeza facilita, e inclusive eu tenho casos ao meu redor que falaram, puxa, agora eu acho que vai dar certo, então vamos aproveitar que nós estamos nós dois em casa, vai facilitar. E de fato, eu conheço aí uns 3 bebês pandemias de casais que decidiram justamente por essa facilidade, né? Por os dois estarem em casa, vou ter a licença maternidade, mas vou conseguir amamentar, eu posso ficar um pouquinho, você fica outro pouquinho, dessa forma a gente vai se ajustando, né? Então eu entendo que para uma parcela privilegiada é muito bom. Agora, pensando em contextos de pessoas que não podem ou pessoas que de repente não têm um espaço para trabalhar, tem um apartamento que mora muita gente, um espaço muito compartilhado, aí para esse perfil eu entendo que pode até ser uma dificuldade, né? Então, como que eu vou separar a minha atividade de tudo que está acontecendo na casa? Agora, os meus filhos ou minha família vai entender que eu estou aqui 100%, mas tem um monte de coisa acontecendo, um monte de reunião rolando e meu filho está chamando. Então, acho que a pandemia foi muito atípico por estarem todos em casa, né? Por estar rolando tudo em casa. A partir do momento que a gente consegue negociar um home office, mas também com uma vida um pouco mais normal, em que os filhos
vão para casa, eu consigo separar os espaços, eu posso ter alguém dentro da minha casa ajudando, eu acho que isso se normaliza e é sim uma vantagem. Então, acho que tem vários fatores que precisam ser levados em consideração, né? A gente não consegue analisar isso isoladamente, mas eu entendo que sim, para uma fatia específica da população, isso pode ser muito positivo, né? Só o tempo de deslocamento, né, Letícia, que a gente perde indo até a empresa, já é um tempo a mais com os filhos. Então, essa é a conta que a mulher, que a mãe está sempre fazendo, né? É isso aí. E sabe, Marcos, a gente falou ali do apoio da sociedade, né, do que a gente fez de alteração na empresa. Agora, assim, tem muita gente, a gente falou muito das mães, mas tem as avós, né, que tem um papel, assim, fundamental na família em relação a esse suporte. Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, né, uma prima, mas esse suporte da família para que a mulher consiga estar no mercado de trabalho, desenvolvendo as suas atividades também, ela é fundamental, né? A famosa rede de apoio, né? Rede de apoio. Não, e como aqui na Brain nós temos mulheres que são, enfim, solteiras, casadas, né? Enfim, todas as formações aí possíveis. Mudando um pouquinho, né? Uma queixa muito forte que a gente, né, sabe e é comprovado pelos estudos do IBGE é ainda com a questão, com a desigualdade salarial, né? A não equivalência salarial para a mesma atividade, mesma função, salários diferentes. Naturalmente isso não acontece aqui, mas você vem observando diminuir esse gap, ou seja, essa situação. Como é que você vem percebendo isso, Letícia? Eu acho que quando a gente tem que tomar um cuidado grande, né, Marcos, quando a gente olha simplesmente o salário médio, né? Porque realmente, assim, encargos, tem que comparar encargos semelhantes, né? E uma das coisas que eu vou resgatar ali a tua pergunta anterior, como foi a dúvida em relação a ser mãe e a seguir uma carreira profissional, né, em que você continue crescendo. Então, existem estudos aí no mundo todo em que a mulher vem numa curva de crescimento e aí ela é mãe e ela estabiliza. Faz um flat, assim. Porque muitas vezes essa é a escolha da mulher. Né? Então, assim, eu não quero mais me dedicar como eu me dedicava 12 horas por dia, eu quero me dedicar 8, eu quero me dedicar 9, eu quero me dedicar 6 horas, porque eu estou escolhendo cuidar mais dos meus filhos. Então, eu acho que essa decisão interfere muito, porque o homem, ele continua crescendo, como você falou, ele não tem essa dúvida, esse questionamento, como vou ser pai ou não vou ser pai em relação à minha profissão, isso não interfere na decisão masculina, né? Até pelo envolvimento físico menor, né? Então, a questão de viagens, né, trabalhos externos, tudo isso interfere muito. E às vezes, para você crescer muito, isso precisa acontecer. Né? Então, eu acho que muito da diferença está aí, quando você olha a média. Porque em cargos semelhantes, eu tenho percebido que essa diferença tem diminuído. Não se paga menos por ser mulher. Não se justifica, não tem sentido nenhum, claro. Eu não vejo isso, tá, Marcos? Não é uma coisa que eu perceba, esse aqui tá na mesma função, mas um é homem, outro é mulher, ganha mais ou ganha menos. O que eu vejo, assim, ainda é um comportamento feminino muito intenso poxa, eu não estou pronta para isso, né? De assumir uma função? De assumir funções novas, né? Nossa, mas eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso fazer, porque daí eu vou estar pronta para fazer. O homem, apareceu o desafio, ele está pronto, né? Eu vou Esteja ou não. Esteja ou não, né? Então, assim, tem alguns estudos até no LinkedIn, que é uma rede profissional aí, onde tem muitas divulgações de vagas de emprego, né? Virou uma ferramenta para isso também, a gente usa aqui na Brain. E aí eles já fizeram uma pesquisa que o homem, se ele tem ali 60%, 70% de aderência à vaga, ele está se inscrevendo. A média para que a mulher se inscreva a uma vaga é muito maior que isso, é mais do que 90%, muito próximo de 100% para que ela se inscreva para aquela vaga. Então existe uma postura talvez mais conservadora da mulher em relação a isso. A mulher é mais cautelosa menos em relação risco, sim. Menos risco. Eu acho que isso acontece também, sabe, Marcos? Interessante o que você está falando, porque aí é uma pergunta para as duas, na verdade, né? Que tem a ver mesmo com se existe ou que diferenças podem existir
na participação cada vez mais intensa das mulheres no mercado de trabalho, inclusive, por exemplo, nas empresas como o caso da Brain. Não foi planejado, aconteceu, da gente ter, tanto em cargos de gestão quanto no quadro como um todo, mais mulheres do que homens. Não criamos cotas, não foi planejado, aconteceu. Você vê alguma contribuição específica disso ou não? Isso já se... Como é que você avalia? Não, com certeza. Eu concordo com a fala da Letícia. Só um adendo que eu entendo que talvez esse não assumir o risco, uma postura conservadora, não seja tanto um aspecto psicológico, mas sim histórico, social, né? Então, assim, eu preciso estar muito pronta para enfrentar o desafio, até pelas exigências, pelo contexto, por tudo que a mulher passou. Então eu vejo sim a mulher se preparando, com uma necessidade de ter uma segurança muito grande daquilo para falar, não, eu dou conta, eu faço, vou dar conta desse recado, né? E comentando um pouquinho a participação das mulheres na Brain, né? Eu sinto isso, vejo a mulher tem essa questão de ser muito Caxias, estar muito preparada, ter um planejamento, não assumir com algo que ela não vai entregar, né? Eu acho que também vai de acordo com esse dado que a Letícia falou da candidatura ou não do LinkedIn, né? Então, essa força de trabalho feminina que nós temos aqui na Brain, eu acho que se reflete muito na nossa entrega, que é de muito comprometimento, né? de muito envolvimento, de muito coração também naquilo que faz, né? Não existe uma separação, acho que a gente faz porque acredita, tem que ter propósito, tem que dar o sangue, tem que estar preparada para aquilo, senão não faz sentido. Eu acho que isso, de certa forma, pode ser vista como uma característica feminina, assim, de ter esse envolvimento grande, né? Assim como nós abraçamos com proximidade física os filhos, os projetos, pelo menos para mim, é um filho também. Você quer ver aquele filho crescer, aquele filho florescer. Então, eu vejo assim, a presença feminina como uma entrega muito grande, muito envolvente. E isso tem um reflexo na empresa, claro, assim. Eu acho, Marcos, que tem duas coisas assim, principais. A primeira é o perfil do trabalho que a Brain tem. É um perfil de trabalho, enfim, inteligência, né? No próprio nome da empresa já tem, né? Então, assim, precisa muito estudo, formação, e a gente tem visto que as mulheres têm evoluído mais nisso, né? Então, eu acho que isso é uma tendência natural. Como você falou, a gente não busca perfil masculino ou feminino, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? A gente não teve cotas, não teve nada disso. Então eu acho que esse é um ponto, a questão do estudo, né? E um estudo assim, a gente tem aqui entre os nossos colaboradores mestres, doutores, né? A graduação para grande parte da nossa equipe é o básico, né? Então assim, a gente tem essa questão de perfil. E uma segunda coisa que eu vejo é que a mulher traz para a gestão, para o dia a dia da empresa, uma coisa um pouco, como a Tise disse, né? Uma coisa um pouco mais acolhedora. E quando você começa a ter trabalhos que são trabalhos de grande responsabilidade, volumes altos e que geram uma tensão natural, o papel feminino ajuda bastante nisso. Assim. É isso que eu tenho visto bastante sucesso. E talvez até por isso a gente tenha hoje praticamente 2/3 dos nossos gestores são mulheres, né? Então eu vejo essas duas coisas, assim, sabe, Marcos? Pelo menos aqui na Brain a gente tem bastante esse papel, assim, né? As mulheres têm esse... Ou seja, pessoal, então a gente trabalha muito, mas o clima é bom. Isso que a Letícia está comentando, a Tizera está comentando. Com certeza. E eu acho que o papel da mulher na gestão ajuda bastante nisso, Marcos. E até brincando, né? Dizem que o homem não escuta. E o nosso papel como empresa é escutar, né? Uma empresa de inteligência, de pesquisa, tem que ouvir, tem que estar atento, tem que entender, tem que ter empatia, tem que ir a fundo, né? Eu acho que você tem razão, a contribuição aí da mulher é fundamental. Ter empatia com as dores do outro, né? Sem sombra de dúvida, Tise. Então, Dia Internacional da Mulher, esse é um vídeo em homenagem, especialmente esse dia. E eu gostaria, na verdade, de ouvir de vocês uma mensagem, um comentário final
como uma homenagem da empresa e de vocês como mulheres, como mães, como gestoras, como colaboradoras da empresa, sócias, diretora da empresa, uma mensagem final a todos que estão aí nos ouvindo nesse Dia Internacional da Mulher, para a gente fazer aí o nosso comentário final. Perfeito, Marcos. Obrigada por orientar aqui, conduzir a nossa conversa e nos ouvir também, né, com muita sabedoria. Eu acho que uma mensagem final que eu gostaria de deixar é de que a gente avançou muito, né? A sociedade como um todo teve muitas transformações da participação da mulher no mercado de trabalho, que impactaram o consumo. Então, nós já vivemos uma mudança de estrutura muito grande que afeta a participação da mulher na sociedade como um todo. Eu entendo que existe ainda muito a ser feito e, como a Letícia comentou aqui no começo da nossa conversa, eu concordo que a maternidade é um pilar muito chave, que eu acho que é um momento de discussão e que vai ser alvo de muitas conversas daqui para frente. Primeiro, pela participação das crianças nas nossas vidas, como a Letícia comentou. Então, a gente vê, há séculos atrás, as crianças não eram nem consideradas seres humanos, né? Elas eram completamente excluídas da vida social. Então, hoje a gente já entende diferente e entender cada vez mais que elas fazem parte, que elas estão em volta e que elas vão precisar estar em volta e nós, como adultos, homens ou mulheres, vamos precisar acolher isso, né? Então, acho que esse é um ponto da maternidade que impacta a sociedade em diversos setores e entendo isso até como algo que vai impactar o consumo e como diria até uma tendência que a gente tem que estar de olho. E eu acho que outro aspecto fundamental que também envolve a maternidade é a questão de como as empresas vão ver essas diferenças entre homens e mulheres. Então, nós já temos países, por exemplo, que têm uma licença paternidade igual à maternidade. Então, isso diminui muito essa diferença de, como a Letícia comentou, nós avançamos, de repente tem um platô, né? Porque o homem também vai ter essa responsabilidade, teoricamente, esse platô. Então, a discussão da licença paternidade, eu acho que é algo também, um assunto vanguarda aí que nós vamos ter que discutir e discorrer e analisar os dados e ver como que isso vai funcionar para que essa igualdade seja cada vez mais verdadeira, né? Que bom. Letícia, você como mãe da Vitória, que não tem um ano ainda, né? 7 meses. 7 meses. Que mundo a Vitória, que mundo do trabalho, que mundo das empresas você deseja para a Vitória? O que eu desejo? Bom, achei que você fosse perguntar para mim o que eu acho que vai ser. Eu falei, nossa, aí é a pergunta de $1 milhão. O que você imagina? Assim, Marcos, eu acho que a gente evoluiu muito. Então, quando a gente fala, por exemplo, da minha realidade, da Natise, da realidade que a gente tem da Brain, ela é uma realidade muito mais tranquila para a mulher do que historicamente já foi, né? E o que eu acho é que assim, ela não é a realidade ainda da maioria das mulheres, né? A gente tem aí no mundo situações ainda super difíceis de mulheres que são obrigadas a casar, mesmo agora durante a pandemia, de agressividade física em relação à mulher, né? Então assim, o que eu desejo para a Vitória? Eu desejo um mundo cada vez mais igualitário em que o fato dela ser uma mulher não vai fazer nenhum tipo de diferença negativa para ela em relação a isso, que as possibilidades e as oportunidades sejam iguais à do meu menino, meu filho, né, o Carlos Henrique. Então, que eles tenham oportunidades iguais, né? O que eu acho que tem, assim, até como uma mensagem, né, de discussão é essa, que a gente muitas vezes tem que olhar para quem não está vivendo o mundo que você vive, né, que nós vivemos aqui na Brain, porque muita gente não vive isso. Então eu acho que as discussões sobre o assunto, elas são válidas e são importantes por isso, né, para que a gente consiga trazer essa grande maioria da população para uma situação parecida com a nossa, né? E a outra coisa que eu acho é assim, que existe uma dificuldade da vida, não é só uma dificuldade da mulher, né? Os homens também têm grandes dificuldades, né? Então são dificuldades que são diferentes, né? E eu acho que a grande forma boa de se pensar é isso, um tentar entender o outro, não pensar separado, pensar junto, né? Então
tanto na criação de filhos quanto no trabalho, né, de tentar ter sinergia, de ser homens e mulheres uma sociedade como um todo, né? Então, eu acho que esse é o... Que bom. Bom, eu agradeço, viu, Letícia, Tiziana, em nome da Brain, a participação de vocês, que só engrandece, enriquece a empresa e a sociedade brasileira e a todos nós. Pessoal, esse foi o nosso vídeo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É apenas um vídeo, mas que fica uma boa lembrança, uma boa mensagem para todos. Muito obrigado, obrigado a vocês duas. Obrigada, pessoal. Obrigada por ter assistido aí nosso vídeo, né? Vou dar um recado aqui que a gente sempre, a equipe de marketing que está aqui nos acompanhando, sempre pede, né, Marcos? Que o pessoal que gostou, que curta o vídeo, que compartilhe, né, que divida aí o assunto. Obrigada pela condução aí da nossa conversa, Marcos. Obrigada, Tizi, pela conversa. Obrigada, Letícia. Obrigada, Marcos. Eu já vou dar a deixa aqui da Letícia, envie para quem precisa ouvir, né? Já fica aí a indireta. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Marcos, é a empresa que está aí de forma muito à frente, né? Trazendo as mulheres, acolhendo e possibilitando que a gente tenha uma condição de trabalho, de maternar e de também ter a nossa vida pessoal, que é importante para todo mundo, né?